Olá, sejam muito bem-vindas, mulheres de atitude. Nós vamos iniciar hoje, então, uma aula sobre os 7 passos para turbinar a tua autoestima e criar uma vida com propósito. Por que que isso é importante? A autoestima, ela é o nosso ponto de partida para várias esferas da nossa vida que vai nos impulsionar, motivar para poder a gente alcançar a vida que nós desejamos, para poder realmente se sentir realizado e com propósito neste mundo, para a gente poder se entender quem somos, como fazemos parte e também ressignificar várias coisas do passado, né? Acredito que aqui todas nós temos as nossas histórias, todas nós temos as nossas dores. Vivemos em um planeta onde isso é bem comum, faz parte da nossa vida e às vezes nós crescemos, então, com uma autoestima mais baixa, isso nos impede de darmos seguimento, de realmente realizarmos a vida que a gente deseja, de poder seguir aquilo que está no nosso coração. Porque ainda mais nós mulheres, a gente foi ensinada muito a servir, a dedicar-se a nossa vida para outras pessoas. A gente foi criada, né, instruída a cuidar da casa, a cuidar do marido, a cuidar dos filhos, a estar sempre em prol dos outros e não realmente escutar a nossa voz. E aquelas que fizeram isso tiveram algumas consequências um pouco negativas, vamos dizer assim, né? Mas a gente deve gratidão a essas mulheres que foram fortes, revolucionárias, para que hoje nós possamos estar numa condição mais livre, tá? Eu coloco esse livre em aspas, porque em alguns momentos a gente não é tão livre assim. Se a gente começar a observar, olhar na nossa volta, muitas vezes a gente não consegue dizer não, a gente começa a ceder muito para os outros, diz, porque o fulano precisa, porque eu não quero deixar na mão, enfim, esse tipo de coisa, e nós vamos ficando para trás, né? Muitas vezes a gente também não se dedica tempo para nós, isso também é importante, porque sem um tempo para nós, para que nós estejamos bem mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, como que a gente vai estar bem no restante? No nosso profissional, na nossa vida familiar, no nosso convívio com as pessoas e até mesmo de nos posicionarmos perante as situações da vida, né? Também entra um pouco a questão da religião, que às vezes abafa muito essa questão de ser a mulher que desejamos ser. Calma, sabemos que temos um movimento, né, onde se defende muito, meu corpo, minhas regras. Não é aqui que eu quero chegar, certo? O movimento feminista, ele veio com uma boa intenção lá no início, certo? Mas, com o decorrer dos tempos, as coisas foram sendo atropeladas e acabaram se sobressaindo e desrespeitando muito os homens, né? E até mesmo a própria mulher, né? A gente vê um próprio machismo, às vezes até da mulher com a mulher, né? E aqui não estamos para julgar ninguém, porque nós não somos melhores do que os homens e nem eles são melhores do que nós. Somos dois seres, né, criados pelo divino, feminino, masculino, e que vieram aqui para, no caso, do grosso da coisa, para a procriação e também para a evolução, né? Hoje em dia a gente sabe que isso não é mais tão evidente, mas na origem, sim. Viemos para se juntar ao homem e procriar. Essa seria a função, vamos dizer assim, do homem e da mulher, né? E habitar a terra e cuidar da natureza e dos animais que aqui estão. Certo? Claro que com a evolução, com o tempo, as coisas vão mudando. Tem mulheres que optam por não ter filhos, né? Tem mulheres que optam por não casar, e eu acredito que está tudo bem. Sabe o que eu mais defendo e que eu quero passar essa mensagem para vocês é: o que mais importa é o que está no teu coração, é a tua intenção. Eu acredito que é isso que vai valer lá em cima, quando a gente voltar para nossa casa
de verdade, a nossa casa verdadeira. O que vai valer é a nossa intenção, o que tu fez de bom, de útil aqui no planeta, se você realmente cumpriu com o seu propósito, se você realmente conseguiu descobrir, ou pelo menos foi atrás dele, deu um ponto de partida. Sobre isso nós vamos falar mais ali na frente, ok? Eu vou compartilhar minha tela para a gente poder ver, então, a apresentação. Foi testado, deu tudo certo, então, a princípio, vai dar tudo certo. Porque, às vezes, a tecnologia nos engana. Vamos lá, então. Vocês estão vendo o meu slide? Sim. Tá? Estão vendo direitinho? Consegue me ver na pontinha, é isso? Sim. Tá, então, beleza, vou dar seguimento. Tá? Os 7 passos para turbinar a autoestima e criar uma vida com propósito. Vamos começar aqui. Eu dei um título, certo? Dei um passo a passo, vamos dizer assim. Mas o que eu quero dizer para vocês é que a nossa vida, nós, enquanto seres humanos, a gente não é baseado em passos ou em checklist ou, enfim, em regras determinadas. Cada ser é único e cada ser tem a sua história, tem a sua rotina, tem a sua vida real acontecendo e para cada ser é necessário, né, adaptar um sistema, um plano de ação, ok? Mas o ser humano, ele necessita, muitas vezes, de algo que seja simples e rápido. Então, eu tentei, né, da melhor maneira, encapsular em 7 passos para não ficar algo tão longo. Mas vocês vão ver que, na verdade, não são só 7. Deixa eu aceitar aqui, permitir. Tem mais chegando. Seja bem-vinda, Thaís. Pode fechar teu microfone, que eu já estou gravando, tá bom? Vou dar seguimento aqui. Então, vamos lá. Fecha teu microfone, isso, beleza. Vamos continuar, tá? Vocês vão ver que dentro desses 7 passos existem várias ramificações dentro dele, porque é profundo. Não adianta eu vir aqui e dar uma aula muito rasa para vocês. Eu não acredito que isso ajuda, tá? Pode até ajudar em pouco tempo ou por um pequeno fragmento, mas é necessário o aprofundamento para que então a gente tenha transformações, resultados muito mais duradouros e profundos, né? Então, em primeiro ponto aqui, a gente vai começar a falar sobre o autoconhecimento, desvendando o seu potencial, tá? Todos nós temos partes fortes e partes nem tão fortes. Às vezes, uns vão chamar luz e sombra, né? Nesse sentido. O que acontece aqui? O autoconhecimento é algo que nós deveríamos ter para a vida toda, certo? Por quê? O nosso cérebro, ele é constituído pelo consciente, inconsciente e subconsciente, certo? Segundo estudos, a gente usa apenas 5% do nosso consciente. Os outros 95% estão no subconsciente e inconsciente. Então, vocês imaginem o tamanho desse subconsciente, como ele é grande, né? Imaginem um iceberg. Um iceberg, ele só no oceano, ele só mostra a pontinha dele. E embaixo ele é enorme, né? Isso seria o nosso inconsciente. O que acontece ali?
o que acontece no nosso inconsciente? É ali que estão armazenadas todas as nossas crenças, tudo que a gente viveu, tudo que a gente foi criado, tudo que nós acreditamos, todas as nossas impressões estão armazenadas ali. O que é consciente é o que a gente conhece, certo? E às vezes a gente não se conhece tão bem assim, porque a gente vai deixando batido, né? Vai passando, né? Tem que trabalhar, porque tem que ir para casa, porque tem que fazer isso, fazer aquilo, e daí a gente não tem tempo para nós, né? Então, o meu consciente, ele é a minha materialização do que está aqui, no subconsciente. Ou seja, os meus comportamentos são baseados pelo que está aqui. Às vezes você pode se perguntar, poxa, eu não sei porque eu sou assim, eu não sei porque eu reajo assim, nossa, eu não me entendo por que eu sou assim, parece que eu sou bipolar, né? Um dia eu tô bem, outro dia eu não tô. Por quê? São reações do que tá aqui, no subconsciente. É profundo. Se eu não me permito me autoconhecer, ir a fundo, investigar, eu não vou saber o que está acontecendo e eu vou continuar agindo aqui. Daquele jeito estranho, talvez atropelado e muitas vezes infantil. A grande maioria das nós, adultas e adultos, vamos botar no geral, nós temos um posicionamento infantil, imaturo, porque é a nossa criança falando a partir das impressões que ela teve aqui, que é grande, né? Então, quando eu não olho para isso, eu vou tendo os resultados que eu vou tendo, muitas vezes frustrantes, tristes, raivosos, eu começo a ter raiva da vida, eu começo a ter raiva das pessoas, eu começo a ter raiva de mim mesma, ou questões com pai e mãe, que aí a maioria de nós temos, muito mais profundo. Então, eu não entendo por que eu fui assim, por que eu fui criada desse jeito, minha mãe foi isso, foi aquilo, meu pai me abandonou, como é o meu caso, né? Então, eu vou ficando agindo com a criança, porque é a criança que está falando aqui, não é a adulta que já entende o que aconteceu, passou pela sua história, né? Aceita, reverbaliza, restaura essa história e passa a decidir tomar novas atitudes. Atitudes de adulto. Claro que tem coisas que são pesadas, tem traumas que são profundos. A gente entende isso. E tá tudo bem, por isso existe a terapia, para a gente poder ter esse momento de pôr para fora, mas o que eu faço depois disso? Não adianta muitas vezes a gente passar anos falando dos nossos problemas e tudo mais, e não agir para nada, para ter uma vida diferente, tá? Por exemplo, eu já me questionei várias vezes, tá? Mas o que eu faço com isso? Eu já sei que eu sou carente, que eu tenho autoestima baixa, que eu sou insegura, que eu tenho raiva, né? Da relação, questões de pai, questões de mãe, questão de marido e tudo mais. E o que eu faço? Eu não sei o que fazer. Foi eu mesma que fui me descobrindo, porque eu já passei por muitas terapias, várias coisas eu fiz. A própria dança me ajudou a criar a minha própria metodologia. Grace, tu precisa agir. Claro que alguns profissionais me falavam algumas coisas, mas às vezes a gente também não está pronto, não está maduro naquele momento para realmente tomar aquela decisão, para poder agir daquela forma. E também pela teimosia, né? Vamos combinar que a gente é teimoso, a gente é teimosa, e às vezes a gente não quer olhar. A nossa consciência às vezes até fala, ó, se tu agir assim não é legal, quem sabe tu faz assado, mas tá afim de chamar atenção, tá afim de ser um pouquinho coitadinha para que pessoas te deem atenção, né? Então, a gente vai dando voz para a criança o tempo inteiro. E não vamos dando voz para nossa pessoa adulta. Porque ser adulto, crescer, dói. Dói bastante. Dói porque o momento que a gente vai para esse profundo, para esse inconsciente, vai mexer com coisa que talvez tu não tá afim de mexer. Eu
particularmente, tenho uma situação na minha vida da qual eu tive muita dificuldade de mexer. Hoje eu não falo mais disso, mas eu vivi uma situação muito ruim, né? Na minha infância ali, pré-adolescência. E eu fiquei com alguns traumas. Então, assim, quando eu, numa sessão de reiki, eu tive um surto praticamente. Eu acordei em desespero e veio toda essa questão, porque estava lá no inconsciente, nem eu sabia, nem eu lembrava. Eu fiquei com muito medo. Tô até com vontade de chorar. Dá muito medo. Então, às vezes, você também tem coisas que você não quer olhar porque dá medo. E tá tudo bem, faz parte. Importante a gente estar com pessoas do quais a gente confia e que a gente possa trazer novos significados no seu tempo para ir restaurando essas questões. Porque ficar preso lá não vai nos adiantar nada, não vai nos resolver em nada, né? Só vai nos trazer mais dor ainda, e isso faz com que a gente fique encolhido e se escondendo da vida. E daí eu não vou para a vida. E é necessário que nós vamos para a vida. Não importa a tua idade, não importa as tuas condições financeiras, não importa a teu ciclo social, a tua cor, não importa. Enquanto tu tá aqui, tu tem algo para cumprir. Tu não tá aqui a passeio, certo? Nós vamos falar disso um pouquinho mais adiante. Estamos aqui é porque temos algo para cumprir. É porque ainda não concluímos. Então, bora trabalhar. Bora ver isso, por mais doloroso que seja. Por mais, às vezes, eu vou ter que ceder para a pessoa aquela. Não tô afim, foi ela, ele que me falou isso, que me fez isso, não é justo. Da onde já se viu? Mas quem quer evoluir? É você ou é a pessoa? Então, nós vamos ter que dar um braço a torcer, trabalhar a humildade e só focar numa coisa, que é o primeiro passo. Quem sou e de onde vim? Em primeira instância, agora eu vou pedir para vocês pegarem aquela folha que eu solicitei lá no grupo, para vocês anotarem, que eu gostaria que vocês colocassem os passos mesmo. Escreve o que a alma sentir, certo? Anota, porque tem que ser algo fácil para você depois praticar, porque senão não vai valer de nada esta aula, né? Só ficar no refletir, no pensar, não adianta nada. Então, assim, anota, bota lá passos, né, da autoestima, criar a vida com propósito. Número 1, eu vou falando e você vai anotando. 2, e vai ter, e dependendo do que for, deixa alguns espaços para você responder depois, com mais calma, né, com mais reflexão, certo? Meu Deus, são 7h30, tá? Quem sou? De onde vim? Somos seres espirituais. Nós estamos numa condição humana. E aqui eu quero deixar um espaço muito aberto e muito sincero para vocês, que eu vou passar o que eu acredito, certo? Você vai aplicar o que você acredita, tem que fazer sentido para você. Mas eu te convido a abrir um pouquinho a mente e pensar junto comigo, né? Ver se faz sentido, daí você depois faz as suas pesquisas, faz as suas próprias anotações e faz aquilo que está verdadeiro no teu coração. Porque não adianta, eu vou seguir fulano, fazer o que fulano diz, mas se não é verdadeiro para ti, não adianta. E a alma sabe quando é verdade. Ela sabe, a gente sente aqui quando é joia, paz, ok. Quando não é, dá aquele ranço, pois é, eu vou fazer para agradar, eu vou fazer porque estão fazendo. Opa, aqui já entra, cadê a tua autenticidade, né? Cadê a tua própria opinião? Então, são conhecimentos a mais para ampliar, e daí você pega aquilo que faz sentido para você, beleza? Tá? Independente de religião, de crença, não importa, tá? Isso é uma coisa muito pessoal. Então, eu acredito que somos seres espirituais, certo? Nós não estamos aqui por acaso, e nós não viemos a passeio, como eu mencionei antes. Todos nós temos um propósito. Temos. Quando a gente não realiza esse propósito, a gente se sente
a nossa autoestima baixa, aí vem a frustração, a tristeza, eu me sinto deslocado, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, e começa a vir as doenças. Por quê? Porque vai materializar no corpo físico. Nós somos compostos por 7 corpos: mental, espiritual, etérico, até chegar ao nível espiritual, né? E o físico é o último. Quando as coisas não estão saindo muito bem, não estão legais, começa a adoecer esses corpos. Aí vai descendo, pensa que está descendo. Aí vai descendo, ó, a Grace não está cumprindo com o seu propósito, ela vai ter uma dor na escápula direita, daí vai descendo. Ó, a vida está te avisando, tu já sentiu, tu já refletiu, e tu ainda não está dando atenção, vai descendo. Até que um dia, puf, colou. Chega um ponto que a espiritualidade chega, diz assim, ó, chega, deu, tu já teve todas as oportunidades possíveis e você ainda não acordou, não despertou, agora tu vai sentir na dor. Muitas vezes nós aprendemos na dor. O ser humano geralmente é movido pela dor e não pelo amor. Infelizmente é assim. Ou felizmente, porque eu acredito, sou muito tranquila em relação a isso, que faz parte da nossa evolução também. É legal poder, hoje eu digo isso, né? Claro, uns anos atrás eu não dizia. É legal poder ter vivido certas experiências para poder estar aqui hoje, por exemplo, dando uma aula para vocês, né? Poder fazer os vídeos que eu estou fazendo, isso me motiva. Poder ajudar outras pessoas a saírem desse ninho desmotivador, desanimado, triste, depressivo, para ir para a vida, para se encontrar. É a minha maior alegria quando eu vejo uma mentorada minha, uma pessoa que passou por mim, diz assim, nossa, eu comprei um vestido hoje, tô mais animada, fui trabalhar feliz, fui trabalhar alegre, sabe? Coisa simples, mas é isso que importa, o que importa é despertar algo, para que seja um empurrão, um impulso, para ela seguir com a vida dela, com o propósito dela, né? Então, é isso que me motiva a estar aqui, né? Todo o tempo, energia, enfim, tudo que a gente que envolve estar preparando esse material para você, porque o Instagram consome muita gente também. Então, assim, tive que tomar essa decisão, ó, se eu realmente quero isso, porque demanda, e demanda muito, mas eu sou muito feliz fazendo o que eu estou fazendo. Por que eu dei o meu exemplo da dor escapular? O que foi que aconteceu? Há 7 anos atrás, na minha gravidez, estourou uma dor nas minhas costas. E eu achei, é só mais uma dor. Eu era meio que normal ter dor nas costas, né? Trabalhando demais, final de ano, enfim. Agora eu tô grávida, eu fico dançando, normal. Mas a queridinha não quis sair das minhas costas. E ela ficou até pouco tempo atrás. Um pontinho, bem pontinho mesmo, lá dentro da minha escápula. Pensa todos os tratamentos que eu fiz e nos exames não aparece nada. Nada, nada, nada. Quando eu fiz as minhas consultas aí da parte mais espiritual, porque eu vou em terapias, eu disse, autoconhecimento é para a vida toda. Já me foi falado, Grace, tu não está cumprindo com o teu propósito. O que representa a escápula segundo a linguagem do corpo? As asas para voar, a liberdade. Você não está sendo quem você é, você não está voando livremente para o teu propósito. Aí, uma outra pessoa, foi um pastor, inclusive, de uma igreja que eu frequentava na época, me disse, tu não perdoa. A escápula representa a falta de perdão, dores nas costas, né? E a coluna, como está muito próxima a coluna, segundo a linguagem do corpo, ela é a nossa principal ligação com o divino, com o espiritual. Então, pessoas que têm problemas de coluna têm que rever a questão espiritual. Como é que está a ligação com o divino, as suas preces, as suas orações, seus agradecimentos, essa é a ligação com o ser divino, que é de onde a gente veio, né? Então, em primeiro ponto, aí deixa eu só terminar aqui. Então, eu tive essa dor muito forte, tinha crises até poucos meses atrás, crises de dor, e fazendo tratamento, fazendo exercício, fazendo tudo que é coisa, nada resolvia. Quando eu olhei para dentro, lembra do profundo? Quando eu olhei para dentro e vi, mas isso aqui que eu estou fazendo
Não é bem isso. A alma já estava dizendo, mas sabe, a gente não quer escutar, porque, poxa, eu fiquei 10 anos investindo nessa área, como é que agora eu vou dizer que eu não quero mais? Que no meu caso era ser instrutora de dança. Como assim eu vou dizer que eu não quero dar aula de dança? Que eu não gosto de dar aula de dança? Imagina o impacto que isso ia gerar na minha vida. E com tudo que eu construí, né? Mas a vida já me mostrava que os resultados não vinham. Mas eu estava ali insistindo, insistindo, insistindo. Ela já estava me mostrando. E daí eu entrei em crise. Agora o que, que eu faço? O que, que eu vou fazer da minha vida? Né? Não sabia. Enfim, o autoconhecimento, aprofundamento, questionamento, oração e tudo mais. Eu fui vendo, tá, mas o que, que mais, o que, que será que eu vim fazer? Fui me perguntando mesmo, porque as nossas respostas estão todas dentro de nós. Então, quando você pergunta para o seu próprio cérebro, ele vai te dar a resposta. Sempre. Só que às vezes não vai ser na hora, né? É necessário a observação, é necessário estar atento aos sinais, como a gente fala, né? Quando a gente faz uma oração, aos sinais que Deus vai nos dando. Deus vai nos dando os sinais quando a gente está em total ligação. Cabe a nós também olhar para isso, e isso é com autoconhecimento. Então, quando eu voltei a fazer esse movimento, porque assim, gente, empreender, fazer isso que eu estou fazendo, de atendimentos, de aula, lives, essas coisas, isso, como eu disse antes, demanda muito. E o resultado, ele demora para vir. E isso deixa a gente um pouco frustrada. Eu fico também chateada, frustrada, às vezes a gente faz todo o movimento, fiz muitas coisas gratuitas já, e daí, né, tu fala para todo mundo, e as pessoas não vão, não aparecem, deixa a gente triste. Eu acredito que seja normal, né, para todos nós. E hoje eu me espelho muito em pessoas grandes que estão lá onde eu quero chegar, como elas começaram, né? E elas mesmas falam, gente, hoje nós é a mesma coisa, só que a gente lida com números maiores. Eles também têm que alcançar muitas pessoas para chegar no dia da aula ter isso aqui, um mínimo de gente. Então eu penso assim, bom, então tá tudo certo, né? Estou no caminho, mas o importante é não desistir. E quando a gente está com a baixa autoestima, a gente desiste das coisas. Mas a gente não pode, né? A gente está aqui vivendo uma experiência, enquanto a gente está vivo, a gente tem que continuar o trabalho. Ah, eu ainda não sei qual é o meu propósito. Não tem problema, se questione, se mantenha em oração, se pergunte, sabe? E observe. E observe o todo. Aqui é bem importante a gente olhar para esse ser espiritual. O que é para ti se conectar com o divino, né? Pode refletir depois com mais calma, certo? Só sobre isso. Para mim, assim, me conectar com o divino é quando eu consigo respirar. E ali na rua, sabe? Eu adoro ver estrelas, eu sou mais da noite. Eu adoro ver as estrelas. Olha, se eu tivesse, agora eu vou morar numa casa que vai ter grama, quero botar minha mantinha lá, eu quero ver as estrelas. Só olhar. Só sentir a energia das estrelas. Poder botar os pés na grama, na terra, estar em contato com os animais, eu amo os animais, enfim, ir para o meio do mato, esse fim de semana nós vamos para o meio do mato, sabe? Abraçar a árvore. Gente, eu amo abraçar a árvore, ensinei minha filha a abraçar a árvore, sabe? E tem momentos que eu consigo, que eu boto louvores, sabe? Ou músicas de meditação, assim, eu escrevo reiki, aparece várias músicas de meditação, e eu só deixo aquele som, assim, bem suave, e eu respiro. Só respiro, eu só sinto. Às vezes não precisa falar nada, é só sentir. Só aí, nós já temos, olha, 50% da nossa autoestima já turbinada. Porque a nossa força mesmo vem da onde? Do nosso pai. É de lá que vem. Olha, pode ter as melhores dicas aqui. Mas a força vai vir do pai. E você não está aqui por acaso. Certo? Fico até emocionada de falar essas coisas, mas é verdade, sabe? É muito simples. A própria
O próprio ensinamento de Jesus é simples, né? Se a gente for ver as parábolas dele, a história dele, ele era muito simples, não tinha muita frescura, não. Era simplesmente se conectar com o Pai, né? E a gente foi perdendo um pouco disso, a gente às vezes fica muito religiosa e deixa de ser espiritualizada. Porque daí o que é o religioso? Ele só segue um padrão que tu nem entende nada muitas vezes, tu não sente nada, e tu não põe em prática e ainda julga os outros, né? Ah, porque o fulano falou isso, é assim, mas para ti não faz sentido, tu nem entendeu aquilo. Tu só segue, porque a vida inteira tu seguiu, tu foi ensinado a ser assim, tu só anda cobando, sabe? E vai. Mas você mesmo não tem a sua própria autenticidade. O que é o divino para você, né? A gente está sempre julgando as pessoas. Então, que prática é essa? Deus é ação, né? O Deus em nós é a ação. O que a gente está fazendo pelo outro, por nós mesmos, enfim. Né? Então, aqui daria para falar muita coisa, mas eu não posso me estender, porque senão a gente vai até às 10 horas, tá? Mas, assim, eu acredito que já deu para dar uma boa refletida sobre esse ser espiritual, que é 50%. É se conectar com Deus. Não é deixar que ele faça as coisas por nós, isso não. Mas é se conectar com Deus. Com o teu Deus, com o teu divino. Aonde tu acha que tu encontra Deus, porque Deus está em tudo e em todos, né? Então, é essa força. Quando os dias estiverem pesados, bota a mão aqui, ó, chakra cardíaco. Fala com a tua alma. E só assim. E pede força, pede força, pede sabedoria, pede o que você precisa naquele momento. Só aí já é um baita passo, ok? O próximo ponto é a sua própria história. Você não está aqui por acaso, você não está na sua família por acaso, e você não está com as pessoas que você está, seja amizade, profissional, tudo por acaso, ok? De uma certa forma, todos nós escolhemos aquilo, quem nós queremos conviver. Eu acredito que antes de virmos para cá, a gente escolheu o nosso pai, a nossa mãe, a nossa raiz ancestral dessa família, porque temos resgates a cumprir, temos coisas a cumprir. Que geralmente é na família aonde as coisas acontecem, né? Onde tudo parte, principalmente questões de pai e mãe, certo? Às vezes pais muito rígidos, às vezes pais que abandonaram, pais que abusaram, ou pais que não deram importância. E a nossa primeira identificação de autoestima vem da nossa infância. É dali que começa. Então, quando a gente não tem isso, quando a gente não tem essa motivação, você consegue, você é capaz até mesmo de dar os desafios para os nossos pequenos, para que eles se sintam capazes de fazer sozinhos, já é trabalhada a autoestima. Quando a gente não tem isso, a gente cresce adultos com baixa autoestima, se comparando com os outros, não acredita em si mesmo, inseguro e por aí vai. Acredito que pode ter acontecido com vocês, ou já aconteceu, assim como já aconteceu comigo, né? Ah, mas e o que eu vou fazer? Não adianta nada. Eu sei, o passado a gente não muda, mas a gente pode olhar para a nossa história e quando a gente entende que somos seres espirituais e que viemos aqui para um propósito, e a nossa maior missão de todos nós, é evoluir e amar. É isso. Se tu fizer isso, já está cumprindo o propósito, né? Então, nossa principal missão como ser espiritual, evoluir, contribuir com o mundo, com as pessoas e amar. Ser útil. Se amar. Poder ter valido a pena essa viagem até aqui, né? E quando eu olho para isso, eu começo a expandir a minha consciência para entender que eu não estou nessa família por acaso. Eu não vivi as histórias que vivi por acaso. Se isso aconteceu, de uma certa forma, eu escolhi. Aí seria uma outra aula, tá? Sobre questões de consciência, beleza?
Então, de uma certa forma, eu escolhi, eu enquanto alma, para o meu progresso, para o meu aprendizado. Tudo é estreitamente calculado. Nenhuma folha cai do pé se Deus não permite. Nenhum. Então, aqui é um exercício, tá? Para você fazer com calma e com mais paz, bota uma musiquinha e reflita, sabe? Volta para a tua história. Se tem alguma coisa que pesou lá, ressignifica, agradeça. Agradeça que tudo foi como foi e que foi para o seu aprendizado. Começa a trazer isso para o teu coração. Como? Reprogramando. Não tem outro jeito, é mental mesmo, é eu poder falar. Você pode criar frases reprogramadoras sobre o que aconteceu e trabalhar elas, né? Desenvolver, falar, mentalizar, ler, sentir por 21 dias, pelo menos, para poder ter o tempo hábil, né? Segundo pesquisas, é um tempo hábil de 21, onde a gente começa a criar um novo hábito. E aquilo vai trabalhando. E, ao mesmo tempo, você vai pedindo força, né? Olha, Deus, eu não consigo perdoar o fulano. Fulano me fez mal mesmo. Mas não cabe a mim julgar, porque isso é uma coisa dele com Deus. Ele tem as questões dele, ele também tem dores, ele também tem a sua caminhada. A gente tem que entender que cada um de nós é individual. Então, eu tenho a minha, você tem a sua mãe tem a sua, o seu pai tem o seu, e por aí vai. Todo mundo tem o seu. Se essas pessoas passaram por nossa vida, de uma certa forma, a gente atraiu isso, né? Depois, adultos, a gente atrai as situações, a própria vida te atrai para poder você evoluir. E também porque antes de vir, você escolheu aquela família, para poder viver o que precisava ser vivido. Então, você não é a vítima da história. Você passou o que tinha que passar, porque de algum jeito é um acerto de contas também. Certo? Então, assim, faz esse exercício, uma hora pega, traz a sua história. Se for muito difícil, daí é bom, né, fazer um acompanhamento, porque dependendo do que for, às vezes é mais pesado, né? Então é bom ter um acompanhamento ali para orientar da melhor maneira. Mas se é mais tranquilo, se é só mais uma questão de raiva mesmo, olha e diga, tudo foi como tinha que ser. Eu precisava evoluir. O que eu faço agora? O fulaninho tem a caminhada dele, não cabe a mim julgar. Então eu vou perdoar, porque o perdão é para a gente, não é para o outro. É sempre para nós, é para nossa evolução. Certo? Enfim, aqui tá. Cada item aqui daria para fazer uma aula, tá? Mas, no grosso modo, acredito que vocês já vão conseguir fazer os seus exercícios, tá? E a aceitação, que é o ponto-chave de uma autoestima elevada, é a gente se aceitar como é, não adianta. Gordinha, magrinha, baixinha, altinha, brabinha, lentinha, rapidinha, tudo. É se olhar no espelho e dizer, que trabalho maravilhoso que Deus fez, né? É a aceitação, fisicamente, mentalmente, emocionalmente, tudo. Ah, mas eu não gosto de ser assim. Beleza? Eu odiava ser carente. Eu dizia, eu não aguento mais ser carente, me odeio. Daí eu fiquei um tempo sem chorar, sabe? Tava assim, ó, durona. A carência, o seu lado mais... antes eu falei em pontos fortes e pontos mais fracos, né? O seu lado um pouquinho mais fraco vão sempre existir. Sabe por quê? Porque esse é você. Não vai embora. Não tem como a gente tirar, não tem como tirar a minha carência de dentro. Ela tá aqui. A minha carência tá aqui. O que acontece é que eu me desenvolvo mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, para ter uma inteligência emocional, saber lidar com as minhas emoções e entender da onde vem essa carência. Quando eu entendo, que eu olho lá para a minha história, aí eu consigo tomar consciência e dar os próximos passos,
que daí seria a reprogramação mental, e a questão da aceitação e desenvolver esse perdão, essa aceitação com a ajuda do Pai Maior. A gente não está sozinho, né? Então, é muito simples, só que nem sempre é fácil, porque a dor pode ser muito difícil, né? Mas a carência está aqui. É eu agora que eu tomei consciência, que eu entendi como isso acontece e aonde acontece, porque a vida vai te apresentando as pessoas, as situações para poder dar os gatilhos, é que eu decido, porque estou numa posição madura, se eu quero agir pelo A ou pelo B. Se eu quiser agir pelo A, é minha criança falando. Então, eu já sei como é que é. Daí, eu já sei o resultado também. Agora, se eu olho para isso, por mais assim, que eu tô por dentro, e eu decido, não, Grace, tu é adulta agora. Tu não é mais a criança. Isso, o que tu tá sentindo é da criança, não é teu. Tu já é uma mulher adulta, tu mesma faz as suas escolhas, tu mesmo cria a tua vida. Tu não depende mais do que foi. Então, eu vou pelo lado B. Sabe? E para criar essa consciência, é treino. É necessário treinar. É necessário fazer os exercícios, é necessário abrir a mente e deixar de ser teimosa. Sendo bem direta, né? É deixar de ser teimosa. A gente olhar para isso e decidir. Se eu quero uma vida melhor, se eu quero um resultado diferente, eu preciso tomar ações diferentes. Gurias, eu preciso botar carregar o computador. Enquanto isso, tome uma aguinha. Isso que eu carreguei antes, mas às vezes, né? Pra gente não ficar sem a nossa aula. Pronto. Passo número 2. Comunicação positiva. Transforma os seus pensamentos. Após ter feito toda essa análise de quem somos, de onde viemos, de ter olhado para nossa história e dizer, ponto, essa sou eu, agora eu vou lidar com essa sou eu, com o lado luz, o lado sombra, eu começo a trabalhar o meu mental. Sem mental, não tem ação, né? Então, é necessário eu desenvolver os meus pensamentos, porque daquilo que eu penso, eu falo. Não, não é assim a ordem. É daquilo que eu penso, eu sinto, eu gero um sentimento que eu falo, que vai me gerar uma ação e que vai determinar o meu destino. Tudo começa aqui. Então, se eu ficar pensando assim, pois é, porque eu passei isso na minha infância, por isso que eu sou assim, né? Daí eu me faço de coitadinha, né? Que não tem jeito e tal, barará. E eu fico ali me fazendo de coitadinha porque eu sou assim, ponto. Quem quiser me aceite assim, ponto, né? E daí eu vou ficando sozinha, eu vou ficando endurecida, eu vou ficando rígida, eu vou ficando com dor aqui, dor ali, aparece às vezes uma doençazinha, um câncerzinho, uma coisa assim, né? Eu vou ficando frustrada, a vida é assim mesmo, vou ficando ranzinza, ingrata e tudo mais. Porque eu não quero mudar os meus pensamentos. Eu quero continuar naquele padrão. Bom, vai ter o resultado que você está tendo, né? Então, aqui é uma questão muito prática mesmo, certo? Como eu disse antes, é pegar o que aconteceu, o que foi de ruim, e eu reprogramar, transformar no positivo. Por exemplo, bem básico, tá? Eu não sou capaz. Eu tenho esse pensamento, esse sentimento, eu não sou capaz, eu não dou conta. O que eu vou fazer? Eu vou tirar o não. Eu sou capaz. Eu dou conta. E eu vou falar isso, eu vou mentalizar, eu vou escrever em post-it no celular, eu vou botar na geladeira, no quarto, na parede, no espelho, em qualquer lugar, para eu lembrar todos os dias, enquanto for necessário, de que eu sou capaz. Para que o quê? Para que o meu cérebro entenda. Porque o nosso cérebro, ele só diz sim. Então, ele não sabe o que é real e o que é irreal. Ele só diz sim, senhor.
Sim, senhora. Eu não sou capaz. Sim, senhora. Não sou capaz. Sim, senhora. Eu sou capaz. Sim, senhora. Sim, senhora. Aí é que está quando a gente diz que cria a nossa vida. Porque o cérebro só diz sim. Ele não entende o que é real, o que é real. Ele só vai dizer sim, só vai dar o comando de ok. Então, por isso que é muito importante a gente desenvolver o nosso mental. Nós trabalharmos o nosso mental e vigiar os pensamentos. Também é uma das frases de Jesus Cristo, né? Vigiai os vossos pensamentos. Porque ali é o grande ponto de partida para as atitudes que a gente tem e principalmente para a vida que a gente tem, certo? Então, aqui é uma questão, um exercício de vocês colocarem em colunas, assim, quais pensamentos mais corriqueiros que vocês têm, que vocês mais têm. Que tipo de palavras vocês costumam usar no dia a dia, que vocês mais usam, porque palavras têm poder. Ah, fulano não presta, tá? Fulano não presta, fulano não presta, não presta. O tempo todo dizendo isso. Como que você quer ver a mudança no fulano, que não depende de você, mas que você, algo que você pudesse fazer é lançar algo bom, luz para aquela pessoa, se você continua dizendo que não presta? Diz fulano presta. Ah, fulano é uma boa pessoa, porque na verdade, gente, até hoje eu fiz essa reflexão, na verdade não existe pessoa ruim, só existe pessoas machucadas. Todos nós somos seres espirituais, todos nós somos seres de luz. Mas quando a gente vem para esse planeta aqui, a gente acaba passando por situações e se desvia. Por quê? Aqui é o planeta que jaz o maligno, né? Todos nós sabemos. Ah, o mundo do jeito que está, o mundo isso, o mundo aquilo. Mas o mundo é terceira dimensão. O planeta Terra é terceira dimensão. Embora o planeta Terra é linda e maravilhosa, mas é terceira dimensão. A nossa vida mesmo não é aqui. Nossa vida pertence ao Pai. É de lá que a gente veio, é para lá que a gente vai voltar. Então é lá que é o eterno, né? Então, quando a gente vem para cá, a gente se ilude muito com os prazeres do mundo. Então, muitas pessoas se desviam e às vezes levam muito tempo para isso se restaurar, né? Então, cabe a nós buscar os conhecimentos, olhar para o que nós estamos fazendo, só importa o que a gente está fazendo. A mudança está na gente, que automaticamente, porque tudo é energia e tudo gera uma vibração, vai reverberar no restante. Mas está em nós. Se eu mudar, se eu estou criando a minha própria vida, sabe? E as pessoas que querem me ouvir, eu pego e compartilho com elas o conhecimento, já está valendo. Porque daí é da pessoa se ela vai buscar ou não, não depende de mim, né? Então, anota aquilo que você mais tem falado e depois você troca, né? Daí escreve do ladinho. Ah, se eu penso, né, que eu não sou capaz, eu vou botar sou capaz. Ah, eu uso muita palavra. Uma palavra negativa, palavra ódio, vamos supor. Bota lá amor, sabe? Substitui as palavras, porque tu tá profetizando, ainda mais sobre pessoas. Ainda mais se você fala isso para pessoas. Aí vem, então, a prática, né? As atitudes. Então, que a gente acaba daquilo que a gente é por dentro, a gente reverbera fora. Então, as tuas atitudes é do que tu tem por dentro. Simples assim. Não, né? A forma como você se comunica com as pessoas, a forma como você fala, a forma como você age perante essas situações, porque o problema não é o problema é como você lida com os problemas, né? Então, vai reverberar o que está dentro. Se você tem amor por dentro, você vai agir com amor, né? Se você tem ódio, você vai agir com ódio. Por isso que não existe pessoa ruim, né? Existe somente pessoas machucadas, tá bom? E exercitar por 21 dias, que como eu falei, é um estudo que tem que é uma média de tempo para que o nosso cérebro crie um novo hábito, tá? Mas isso é muito pessoal. Daqui a pouco, para você vai ser 21 e para mim vai ser 40, sabe? Então é muito de cada um, tem que sentir mesmo, é se questionar.
Será que eu preciso praticar mais? Tem coisas que demoram mais, tem coisas que demoram menos. Teve coisas que eu consegui virar a chave no mesmo instante, teve coisas que eu levei 10 anos para virar, né? Então, é muito pessoal. 3. Depois desse mergulho bem profundo, nós vamos ir para uma prática mais para fora, né? Que é escrever as nossas metas e a nossa realização pessoal, né? Precisamos ter metas, precisamos alcançar, por mais que a gente não sabe dia de amanhã, a gente não sabe quanto tempo nós temos aqui, que o que vale é o hoje, que o passado já foi, o amanhã não sabe se vai existir, enfim, por mais que a gente saiba disso, precisamos ter algo, sonhos, objetivos para nos motivar. Não é estar presa a isso, a somente isso, né? Agora eu vou construir minha casa, eu não vou nem comer um X de vez em quando, sabe? É viver também, é saber viver, mas é encontrar o equilíbrio, né? E colocar isso dentro de uma realidade. Por exemplo, eu quero viajar para Disney, tá? Ok, é um sonho grande, mas o que eu preciso fazer antes para alcançar esse sonho grande? Quais são as mini metas? Então, pensa assim, coloca lá as suas metas, os seus desejos, seus sonhos, objetivos. O grande, circula, e depois faz várias setas, colocando do 1 ao quantas setas for. Vamos supor, do 1 ao 10, as mini metas. Quais os passos que eu vou fazer para chegar no grande sonho? Quais os passos que eu vou fazer dentro da minha realidade, o que eu posso começar hoje? Você que está buscando turbinar a tua autoestima, qual o primeiro passo? O que é palpável? O que é possível você fazer hoje, após terminar a aula? Anota e comece. Impulsiona o corpo para fazer, para começar. Não se dê desculpas, senão a vida vai continuar do mesmo jeito. Quer resultado diferente? Haja diferente, certo? Então, as metas, esse planejamento, ele é importante para nos motivar, para nos impulsionar. Eu estou guardando dinheiro para quê? Para uma reserva, para um acidente. Tu já está pedindo acidente? Não, eu guardo meu dinheiro para... esse aqui é para comprar meu apartamento, esse aqui é para mim fazer uma viagem, esse aqui é para eu ir no salão, esse aqui é para uma reserva de emergência, às vezes, né, acaba o gás, estoura um pneu do carro, enfim, coisinhas assim do dia a dia. Eu vou destinar, eu vou colocar intenção, lembra? Intenção, a intenção é o que mais vale. Se eu colocar minha intenção nas coisas para algo ruim ou negativo, o que vocês estão atraindo? O ruim ou negativo. O que vocês acham que vai acontecer se nós somos energia? A gente não consegue ver, mas tem uma máquina chamada máquina Killer que consegue ver a aura da pessoa, consegue ver a energia da pessoa. Então, se tu tem teus pensamentos, né, no ruim, no pesado, na ingratidão, imagina as cores que estão saindo dali, imagina a vibração pesada. Tem um estudo de um japonês sobre a água que mostra isso. A água com sons musicais, né? Como que é as moléculas da água dependendo da música. Então, hoje em dia, como está o nosso repertório cultural? Está meio baixo, né? A gente não tem mais músicas construtivas. Fica até difícil a gente orientar os nossos filhos, né, com o repertório musical. Por quê? Porque né, a gente está num nível mais delicado, espiritualmente falando, né, no mundo hoje. Então, assim, imagina as nossas músicas de hoje, as moléculas como que seriam na água, todas pretas, enferrujadas. Imagina isso no nosso cérebro. Como que não vai ficar o nosso mental? E o nosso emocional, então? Escutando músicas depressivas, músicas descorneadas, né? Como que você acha que vai sentir? Só vai te depreciando. Como é que vai ficar a tua autoestima? Zerado, né? Agora, se eu coloco músicas de alto padrão, de alta vibração, eu profetizo palavras, eu tenho os bons pensamentos, a tua autoestima faz assim, ó. Tô chegando lá,
tô lá em cima, tô linda e maravilhosa. Tudo tem que cuidar o nosso pensamento, o que a gente está vendo, falando, ouvindo, né? Eu, por exemplo, eu não assisto noticiário, né? Então, faz muitos anos que eu não assisto. A minha TV é só para ver filme, né? Ela não tem TV, eu não assisto. A Grace, mas tu não fica sabendo o que está acontecendo no mundo. Eu disse, olha, o que eu precisar saber, a alma vai de alguma forma conectar, porque a notícia ruim sempre aparece, né? Então, eu não preciso ir pesquisar, alguém vai falar. Alguém sempre fala, e se é importante eu saber, se eu vou ser útil para aquilo ali, então eu dou atenção para a pessoa que está falando. Se não, se começa a falar de coisa ruim, assalto e enganação, não sei o quê, eu começo a virar os olhinhos assim, quando eu tô saindo de perto, eu saio de perto. Pronto, não vai agregar nada na minha vida, né? E eu também não vou ser útil para aquela pessoa ou para aquela situação. Agora, por exemplo, situações de enchente era uma coisa séria, né? Uma coisa que precisava da nossa utilidade, então me coloquei a serviço, sabe? Porque eu agradeço que eu não fui atingida. Então, tem coisas que é necessário tu saber, desde que tu seja útil, né? Ou desde que seja importante para tua informação. Agora, a maioria das coisas é só minação, ó, para te deixar cada vez mais assim, ó, vidrado nas mídias, e você não tá atento ao que você realmente deseja, ao que você realmente veio fazer nesse mundo, tá? Então, faça um pequeno planejamento, nem que você defina 3 metas por enquanto, e as várias mini metas para começar hoje, tá? Máximo amanhã, tá? E comemore as pequenas conquistas. A gente tem que parar com essa mania de querer o grande resultado. Ah, eu só vou ser feliz quando eu terminar a faculdade. Daí termina a faculdade. Ah, eu só vou ser feliz quando eu for mãe. Daí é mãe. Ah, eu só vou ser feliz quando eu tiver minha casa própria. Aí tem a casa própria, sabe? E daí fica postergando a sua felicidade. E a sua autoestima, ó, isso já é sinal de baixa autoestima. Porque a pessoa, ela não consegue ser feliz com o hoje, dela se olhar no espelho e agradecer por estar viva. Só o fato de tu estar viva, tenho mais um dia para viver meu propósito. Posso nem saber o que é, mas eu vou viver cada experiência que Deus está me dando a oportunidade, com muita alegria e com muito amor. Ah, veio desafio, veio dificuldades, beleza. O que eu tenho que aprender com isso? Como é que eu posso ser melhor nisso? Aquela pessoa insiste, né? Me cutucar. Pois é. Por que será que fulaninho está na minha vida? Por que será que eu atraí? Ou por que será que eu permito ele na minha vida ou ela na minha vida? Tem alguma coisa aí que eu ainda não aprendi. Se a gente olhar para os nossos problemas dessa forma, fica tão mais leve. Porque a gente não fica naquela coisa rancorosa e só reclamando e só rançando, sabe? Não, a gente vai olhar com amadurecimento e pensar, o que eu tenho que aprender aqui? De novo tá me acontecendo isso, já é a terceira, quarta vez. Tem alguma coisa que eu ainda não aprendi. Tem alguma coisa que a alma ainda não tá me falando e eu não consegui captar. Aí eu tenho que olhar mais para dentro. Eu tenho que ir mais para o profundo, meu mental, meu emocional, meu espiritual, é cavocar. Porque as respostas estão dentro de nós. E assim fica mais leve. A gente não briga tanto, sabe? E não fica tão rancorosa, assim, que as coisas andam só dando errado, dando errado, dando errado. De repente as coisas começam a dar certo. Quando eu agradeço, obrigado, eu tô com essa dificuldade, que foi pesado, foi feio, vou chorar um pouquinho, chora por um pouco, ou espera a tua raiva, mas não por muito tempo, tá. O que eu vou fazer agora em relação a isso? Vamos resolver. Adulto resolve, criança chora. Então, como adulta, o que eu posso fazer para resolver? Porque eu crio a minha realidade. Lembra? Adultos criam sua realidade. Criança ainda só recebe, né? Mas se a gente ensinar eles já a crescer criando a sua realidade, muita coisa vai ser diferente. Então, o que eu vou resolver? E, às vezes, tem situações que nós temos que ser muito racionais. É 880, né? Ó, não aceito isso na minha vida. Quais são os meus valores que são inegociáveis, né? Então, não quero, ponto final. Olho para frente e sigo adiante, porque a viagem pode ser longa ou não, a gente não sabe. Então, vamos aproveitar e viver tudo que a gente pode viver. Eu amo viver a vida
viver as experiências da vida, sabe? Curtir tudo, adoro conhecer lugares, situações, tudo. Porque são experiências, são... Como é que se... são experiências para te contar, são histórias para contar. Isso é muito legal, tá? Quarto, saúde, cuidando da saúde física, mental, priorizando o bem-estar. Isso aqui é básico, gente, que são cuidados do corpo físico, os nossos exercícios, alongamentos. Eu sei que essa parte é difícil, eu também estou relaxada, mas assim, eu ainda faço alguma coisa, mais caminhada, dou minhas aulas, enfim. Então, assim, é bom para o cérebro, é bom para o corpo físico, tá? Não é uma questão de se engordar ou não engordar, é bom para a nossa saúde mental mesmo, sabe? Dormir o suficiente, né? Cada um conhecendo o seu corpo. Eu percebi que eu necessito de dormir mais. Então, assim, eu não sei você, às vezes para você menos, 8 horas é o suficiente, eu preciso um pouquinho mais, umas 10, eu acho. Mas é o meu corpo, é o meu sistema, é o meu imunológico, é assim. Então, se conheça para saber o quanto que você precisa dormir, tá? Tenha o hábito de boas leituras, sabe? Se abasteça de coisas boas. É bem daquela história antes da TV, da mídia, até no Instagram, olha coisas boas que vão agregar à sua vida. Claro, às vezes a gente vai olhar uma piada, uma coisa engraçada, às vezes a gente precisa dar uma desopilada, mas não ficar só nisso, sabe? Tira o tempo, lê um bom livro que vai te ampliar, que tu vai poder ajudar alguém, né? Enfim, que tu vai crescer com aquilo, certo? A alimentação é extremamente importante, né? A alimentação elimina o máximo que você conseguir de doces, refrigerantes, enlatados, embutidos, né? Eu sei que a gente come uma coisa ou outra, eu consegui eliminar várias coisas, né? Sempre que possível, opto pelo saudável, nós temos a chácara, nossa, coisa mais boa comer corridinho, sem veneno, sem nada. Tem também alimentos sem glúten, sem lactose. Nós temos aqui uma colega que faz uns produtinhos maravilhosos, não estufa, não engorda e não te dá diabetes, colesterol, todas essas doenças. É muito bom, tá? Às vezes a gente tem que só se acostumar e ir equilibrando, né? O bom velho feijão e arroz é o melhor de todos, né? E no mais a gente vai equilibrando, porque a gente sabe que são produtos mais caros ou que demanda às vezes mais trabalho para fazer, mas que aos pouquinhos a gente consegue introduzir na nossa rotina, né? Mais verduras, mais frutas e muita água, né? Então isso é extremamente importante, ainda mais depois dos 30, que os nutrientes e vitaminas começam a ficar diferentes, e os hormônios também, né? E relaxamento. Mulheres precisam relaxar, né? Procure se relaxar, como eu mencionei antes, colocar um louvor, essas musiquinhas de meditação, só para estar zen, só para ficar na caixinha do nada. Os homens vão ter a caixinha do nada, nós também podemos ter, né? Ficar na caixinha do nada, só respirar. Lembrar que somos seres de luz. Imagine uma luz na tua testa. Só sentir a gratidão, só sentir o ar. Se tu tá no meio da natureza, então, melhor ainda. Melhor ainda. Porque a natureza é a conexão mais próxima ainda de Deus, sabe? Então, tenta tirar 1, 2 minutos por dia só para lembrar que tu é um ser espiritual. Só isso. Você vai ver que você vai começar a sentir coisas que você não sentia antes. Você vai se sentir mais forte, sabe? Mais feliz, vai até meio que rir sozinha. Eu, às vezes eu viajo, né? Eu viajo muito na maionese. Rio sozinha, danço, brinco, do nada. E quando eu vejo que eu tô mais rancorosa, é porque tá faltando isso. Tá faltando lembrar que eu sou um ser espiritual. Que eu preciso relaxar, não preciso me preocupar com nada. Porque Deus me deu uma vida abundante, por que eu tô correndo atrás das coisas? Eu só preciso magnetizar e agir em prol daquilo ali. Preciso correr atrás. Principalmente do dinheiro, que falam muito, né? Não, o dinheiro vai fugir de você. Eu tenho que magnetizar o dinheiro. O dinheiro está abundante no universo, então eu vou atrair com ações para isso. Mas sem essa crença, né, com limitação e de escassez, não, que eu consigo, que eu sou abundante, e de que vai dar certo, e eu vou meter na cara. E a cada não, eu vou atrás de mais um sim, e assim vai, sabe? Com leveza, com amorosidade, com muita gratidão. Quinto passo, esse aqui eu acho bem importante, tá? Cuidar da sua casa, da sua aparência.
né? Uma pessoa com autoestima elevada, ela vai ser mais caprichosa, ela vai ter prazer em fazer uma faxina, né? Por muito tempo eu detestava limpar a casa, né? Depois comecei a fazer essas práticas e tal, comecei a olhar assim, nossa, mas adoro a minha casa, ai Deus, obrigado pela minha casa, nossa, olha que lindinha, meu armário, meu isso, meu aquilo, e vou lá, vou limpar, é tão bom, deixa cheirosinha, sabe? Organizadinha, porque uma casa organizada é uma mente organizada também. Então, veja o seu roupeiro, veja em volta como é que está a sua organização, tem sempre bagunça, tem sempre coisa jogada por cima. Reveja isso, isso também não vai auxiliar na sua autoestima, porque interfere. Nós já falamos uma boa parte do interno, que é o primeiro passo, né? O primeiro de tudo, assim. Mas é necessário que agora a gente vá para o externo e a gente cuide desse externo. Senão, não vai bater, né? Porque são as influências, o externo vai influenciar também. Né? Então, começa a cuidar, ter mais prazer na sua casa. Ah, tá muita coisa. Começa por um cômodo, por um armário. E vai fazendo, porque depois de organizado e limpinho, é só manter. É mais fácil e é tão gostoso, sabe? Ter esse capricho. E capricho 2 é com você. Se arrume, por favor, me joga aquelas roupas amassadas, furada, já sem cor fora. As que estão em bom estado, mas você não usa mais e está lá na sua roupeira há 20 anos, doe, faça uma boa ação. Está precisando de dinheiro, faça um brechó, né, com roupas boas, boas condições, claro, né? Mas joga aquela calcinha amarelada, esgaçada, joga fora, compra uma nova, se dê esse luxo, né? Gurias, comprar uma lingerie nova, dá uma turbinada na autoestima que vocês não fazem ideia. A gente se sente mais gostosa, mais linda. Não me importa o seu corpo, não importa a sua idade. Lembra? Você tem que aceitar como você é. Compra uma lingerie nova, te organiza financeiramente para de vez em quando comprar uma roupinha nova, daí vai doando as outras, sabe? Vai fazendo essa limpeza mensalmente ou a cada 2 meses, enfim, daí vai de cada um, conforme cada um tem condições também, né? Tem peças que a gente gosta mais, a gente fica por mais tempo, mas tem outras que já deu, já passou, passa adiante. Não precisamos ter milhões de roupas no roupeiro, mas roupas bacanas, bonitas. Não precisamos ficar que nem umas estrubuchudas dentro de casa. Vamos ficar, principalmente as casadas, vão ficar mais ajeitadinha, né? Vamos botar uma pijaminha mais legal, assim, mais sexy, algumas vezes, ou mais bonito, né? Vamos andar mais ajeitadinha, não vamos andar. Eu sei que a gente não vai ficar o tempo todo de maquiada, de salto e empiriquetada, não. Confortável, mais bonita, gata, gostosa, entendeu? Se é sozinha, fica para você mesmo. Uma pessoa mal arrumada não tem como. É difícil tu te levantar para ter uma boa autoestima, né? Então, influencia, as roupas influenciam sim. E assim, mais um recado para mulher casada, tá? O vestuário, o seu cuidado precisa estar no orçamento da família. Precisa. E os seus maridos precisam entender. Aí entra a atitude. Tem que ter posicionamento. Olha, eu vou andar bem arrumada ao seu lado, bonita, porque se eu não andar, você vai olhar para o lado. Gente, isso é certo. O homem vai olhar uma mulher bonita. Aí a mulher dele não tá bonita? Não tá arrumada? Não. Ai, mas amor, nós temos que comprar casa, isso aqui. Ah, nós vamos equilibrar aí nesse orçamento. Precisa incluir aí a prestação da lojinha ou de vez em quando o salão de beleza, a massagem. Mulher precisa. Mulher gasta mais que o homem, gente. Isso é indiscutível. A gente gasta mais do que o homem, a oferta também é muito maior, porque para os homens isso é o que menos importa, para eles uma bermuda, uma camiseta, eles são bem vestido. Para nós, não, para nós é macacão, é saia, é bermuda, é milhões de coisas, né? Então, a gente gasta mais, a gente trabalha mais mentalmente também do que eles. O homem é muito pontual, ele vai para o trabalho, ele provém, ele vai para casa, traz o sustento, e aí chega em casa para ele é o descanso dele. Para nós é o quê? É o segundo turno.
A gente vem da rua, trabalha em casa. Claro, quando possível, contrate alguém para te ajudar no lar, né? Nessa questão de limpeza da casa. E quando tem filho pequeno, então mais ainda. Mas mesmo que tu tenha uma pessoa ali contigo, a mulher que administra o lar, ela trabalha mais mentalmente, ou seja, ela precisa descansar mais. Ela precisa ter o seu momento de relaxamento mais, de massagem, de cuidados com você, com o spa, enfim, né? Manter as unhas bonitas, não precisa sempre pintar, mas pelo menos bonitinha, lixadinha, né? É cuidado, não adianta. Quando você vai na feira, você escolhe a maçã mais bonita, mais vermelha e brilhosa, ou a que está murcha, enrugada e podre? É a mesma coisa. Então, assim, a gente ouve muitas vezes assim, ai, que não precisa, ou ele me ama, ou eu não preciso estar sempre bem arrumado para ter autoestima. Precisa, claro que precisa. Vai. O dentro reverbera fora. Quem tem autoestima não quer andar mal arrumado. Não quer andar de qualquer jeito, não quer andar com roupa velha, roupa usada, roupa de 50 anos atrás. Não, eu vou renovar meu roupeiro, vou renovar meu sapato, vou renovar as lingerie, principalmente, minhas camisolas. Eu vou renovar, o cabelo tá ficando branco, vou pintar. Ah, não posso no salão agora, então compra tinta, mas faça alguma coisa, sabe? Tira a sobrancelha, os bigodes, né? Para quem tem bigodes. De vez em quando passa uma maquiagem, né? Não precisa estar igual sempre, se arruma, te turbina, é necessário. Ah, não, tô gordinho, não sei o quê, faça exercício, faça alguma coisa, mas não fique parada e não se acomode. Isso é inaceitável, ok? E ali eu botei em terceiro, assim, praticar movimentos em frente ao espelho. Façam essa prática e depois me contam, tá? Movimentos, vocês vão aprender agora um pouquinho com a dança, mas assim, movimentos, quando a gente. Não é legal quando a gente põe uma roupa bonita e se olha no espelho? Vocês não brincam assim de jogar um ombrinho, mexer a cinturinha? Eu faço isso, sabe? De lingerie, olha o bumbum, olha tudo, como sou linda, maravilhosa, né? Mesmo com a pancinha, mesmo com a celulite, não importa, essa é você. Se aceite como você é. Se você tá com autoestima elevada, você nem dá bola para isso. Claro, não vai se desleixar, né? Não vai ficar comendo porcaria, enfim, se estragando. Mas você vai fazer alguma coisa em prol daquilo. Mas tem coisas, às vezes, que não tem muito o que fazer, aquilo é você e acabou, sabe? Se ama do jeito que você é. Você tem outras qualidades que você tá fazendo, né? Outras coisas boas. Então, pratique esses movimentos, sabe? Ó, ergue o cabelo para cima, né? Desliza, passa a mão no corpo, passa um creme, sabe? Bota uma música passando creme, façam esse teste, maravilhoso. Bota uma música no banho, brinca, movimentos com o corpo. Vocês vão ver que isso vai dar um up em vocês, tá? Importante, sexto passo, persistência e resiliência, superando os obstáculos, tá? Não vai ser todo dia que tu vai estar linda e maravilhosa, tá? Não vai. Nós temos TPM, nós temos hormônios, nós temos menopausa, nós temos dias difíceis. Dias que às vezes vai vir aquela memória que ainda não está bem trabalhada e vai te incomodar. Dias que o teu chefe vai te encher o saco. Dias que o teu marido está um saco e tu vai ter que aturar. Dias que os teus filhos são impossíveis e tu não aguenta mais. Vai ter dias ruins, vai ter dia que tu não consegue nem te olhar no espelho. Mas é dias. Não pode ser todo dia. É uma vez ou outra. O que eu faço nesse dia? Eu paro. Eu paro tudo. Se precisar, fica sozinho. Se precisar, pede um help. Ó, amor, fica com as crianças hoje. Se retira. Tira um tempo para você. E se permita. Se permita olhar para isso. Por que tô assim? Tô com vontade de chorar, chora. E escreve, sabe? A escrita é um bom terapeuta. O seu diário, sabe? Lê um livro, bota uma música animada. Enfim, tira esse momento, esse dia, para você rever o que está acontecendo. Mas não permita que isso se estenda. Um dia no máximo, assim, quando é algo muito pesado, se não é questão de horas ou é questão de minutos. Que deu aquela baixa, deu aquela raiva, aquela tristeza. Tá, chega. Chacoalha a cabeça, põe uma música animada e vai para a vida. O que eu vou fazer em relação a isso? Mas é importante identificar de onde vem.
Aí, por isso que o caderno é legal, para anotar, para você poder entender da onde está vindo. Ah, tá me acontecendo mais vezes. Então já sei, tal gatilho me aciona. O que eu vou fazer em relação a isso, tá? Aí tu vai tomar novas atitudes em relação a isso, ok? E esteja com pessoas que realmente te impulsionam a estar para frente, né? Ó, o que eu botei como 7, né? Dance e tenha relações saudáveis, né? Como eu mencionei antes, que assim, estão falando ali de coisa ruim, escapa, cai fora, eu prefiro ficar sozinha. As minhas relações de amizade diminuíram muito, porque hoje eu escolho a dedo. Eu vou ficar com pessoas que me agregam alguma coisa. Não vou ficar com gente que só fala mal da vida dos outros, sempre chorando, se queixando ou reclamando. Eu caio fora. Caia fora você também. Porque mina o seu cérebro. Daí você tá lá fazendo todos os exercícios e tudo e tá no meio de gente que não serve para nada. Claro, mesmo que eles tenham as suas caminhadas, mas é a caminhada deles, você não tem nada a ver, você tem que cuidar da sua, né? Então, escolha pessoas boas para estarem do teu lado, que vão te apoiar, que vão te turbinar, que vão te elevar, que vão te ajudar a viver novas experiências para aprender e para evoluir. E quando eu falo em apoiar, não significa passar a mão na cabeça, né? Mas significa, amiga, olha só, ok, já chorou, já esperneou, tá, agora vamos lá, vamos agir, sabe? Uma amiga que vai te falar a verdade, mas que vai te funcionar para a ação, ok? E aqui nós temos um exercício para vocês fazerem por 21 dias, que é dançar a música Reaprendendo a Ser Leve. Essa música é uma música da Sandy, é uma música nova do disco dela. Ela tá com músicas maravilhosas, gente. Até eu me surpreendi. Sandy, né? A gente tem uma outra ideia da Sandy. Nossa, assim que eu tiver a oportunidade de ir num show dela, eu quero ir. Deve ser muito bom, porque as músicas estão muito boas, sabe? Se alimente de coisas saudáveis. E a letra da música é muito boa e conta muito a nossa história. Acredito que é a história de todas nós aqui. Então é um exercício. Bota a música no banho, bota a música lavando louça, bota a música por botar. E só curte o som. Curte o som e internalize a letra, tá? Vocês vão entender por que eu tô falando isso. Internaliza a letra é bem importante, tá? E vai trazer várias ressignificações para vocês, ok? E aqui, que é o que eu mencionei antes de buscar por sua tribo, busque as pessoas que estão na mesma vibe que você. Saia, fuja de gente depressiva e para baixo, ou tenta trazer elas, amiga, eu tô fazendo esse exercício, eu tô participando disso, daquilo, vai te ajudar muito. Se a pessoa quiser, beleza? Agora, se ela não quiser, ore por ela. Só ore por ela, porque ela tá na caminhada dela, mas tu não é obrigado a ficar ao lado dela. Tá? Tem que ficar com pessoas que te agregam. A não ser se é o teu trabalho, daqui a pouco trabalhar com essas pessoas, mas não adianta mesmo assim, ela tem que querer se ajudar. Quando a pessoa não quer se ajudar, não adianta. Tu pode ser pintada de ouro na frente da pessoa. Não adianta. Ela não vai querer se ajudar. É o tempo dela. Aí entra nosso lado espiritual de orar pela pessoa e mandar luz, só isso, mas o teu caminho tu vai seguir, tá? Não se sinta egoísta por isso, jamais. Siga o teu caminho, aprenda a dizer não, ok? E sempre busque por desenvolvimento, né? Por exemplo, eu já tô com autoestima legal e tal, mas apareceu uma palestra, uma aula, um livro, um e-book, um curso, qualquer coisa. Se me interessou e eu quero aprender mais, eu vou usufruir, eu vou adquirir, porque sempre é aprendizado. Vocês podem ver uma mesma palestra agora. Escutou de outra pessoa 7 passos para turbinar a autoestima. E daqui a pouco vocês vão ver e vão aprender outras coisas. A gente sempre aprende com o outro. Estamos sempre em processo de aprendizagem. O importante é abrir a mente. Tá bom, meus amores? Então, a nossa aula por hoje seria isso. Eu peço perdão, eu me estendi, sim. Como eu disse, minha alma salta. Eu fiz anotações, ó. Eu nem olhei, eu dei uma espiadinha, eu nem sei, mas eu devo ter falado, ó, até sobre uma pesquisa aqui. Enfim, quando vem o negócio, vem o download universal, o negócio vai. Então, eu quero agradecer muito a participação de vocês, agradecer de coração.
E eu compartilho com vocês essa frase que eu adoro muito e que ela fala tudo isso que a gente combinou, né? Que a gente viu aqui, que a vida é como uma peça de teatro, mas que não permite ensaios. Ou seja, viva as experiências, que tudo é uma só vez. Por mais que tu repita um acampamento, por exemplo, que nós aqui gostamos de acampar, sempre vai ser uma única experiência, certo? Então aproveite, curte, ria, chore, cante, dance, ame, porque a gente não sabe o tempo que temos aqui. A cortina pode se fechar e talvez não valeu de nada a sua passagem aqui. Quando você voltar, pensa que, será que eu cheguei mais perto? Poxa, Deus, me ajude a chegar mais perto do meu propósito, sabe? Com boa intenção, com humildade no coração, tá bom? E para quem quiser dar um passo a mais, tá? Porque assim, vocês viram que é bastante conteúdo, é profundo e é geral, ok? Eu tenho uma proposta, então, de deixar para vocês de mentoria, tá? A mentoria, ela vai ser algo individual, então eu vou conseguir dar uma atenção exclusiva para vocês, tá? Daí é um caminhar junto com a pessoa, daí eu vou olhar mais atentamente para a sua história, para o seu caso, e que a gente pode traçar um plano de ação mais detalhado. A queridinha agora não está abrindo, tá? E eu também não vou me atentar a isso, até porque a gente já passou. Mas eu passo para vocês individualmente a proposta de mentoria, tá? Que daí é um olhar mais específico, ok? Tá todo mundo bem? Todo mundo inteiro aí? O que... Sim. Tudo bem? Pode falar. Não, só respondi, tá tudo bem. Tá, então tá bom. É bastante coisa, né, gurias? Eu vou passar agora só uma música que eu passei para vocês ali no grupo, tá? Porque assim, como eu disse, eu não consigo passar aqui. Eu queria passar aqui para vocês, para que vocês escutassem a partir do meu áudio, mas olha, não deu, não deu. Então eu vou passar a música aqui para vocês e quero convidá-las a praticar um pouquinho comigo, até para vocês depois fazerem o exercício, fazerem na frente do espelho ou no banho, e vocês irem se soltando e soltando as tensões, as articulações e tudo mais, tá? Lembra que eu pedi para separar o batom e o salto alto? Então, quem aí já separou o seu, já vai pegando, tá? Eu vou posicionar a minha câmera um pouquinho diferente, tá? Eu vou tirar aqui o meu fundo. Deixa eu ver como é que eu tiro. Se eu apertar aqui, não. Aqui. Vamos ver. Eu vou mudar um pouco a posição para vocês poderem me enxergar de corpo inteiro. Enquanto isso, vão vendo o seu salto. Passa o batom, nós vamos passar junto com a música. E daí vocês coloquem aí no espaço de vocês a música, tá? Que é a Rose Crowthrow. Eu passei ali no grupo, ok? Eu vou botar aqui para mim. Porque vocês não escutam. Se eu colocar, não adianta. Tá bom? E é só um bônus, uma entrada de alguns movimentos, então não vai ser uma aula de dança, é só alguns movimentos da dança sensual dessa música, ok? Algo bem simples, bem tranquilo. Eu convido vocês a só sentirem, praticarem, experimentarem, tá bom? Então, eu vou me ajeitar aqui e daí, quando eu der o ok, vocês colocam aí de vocês, tá?
Então, agora eu vou pedir para vocês colocarem a música de vocês, tá? Que é a mesma que a minha, esse clipe aqui, tá? E eu vou convidar vocês a se abrirem, tá? Para essa experiência, a passarem o batom e a curtirem o seu próprio corpo, o seu próprio movimento, a sua própria essência, aceitando quem vocês são, tá bom? E depois eu passo, né, o aprofundamento disso, que daí, como eu disse, teria que ser individual, né? Tá bom? Então vamos lá? Vamos viver essa experiência? Pode colocar a música aí. Feels like a how many times did I tell you I'm no good at being? Yes, try my best to get from tearing your skin off. So won't you get it? When you're not next to me, E aí, conseguiram praticar um pouquinho?
Eu vou finalizar aqui a gravação e daí a gente conversa um pouquinho, tá bom? Quero agradecer muito a participação de vocês, espero que esta aula tenha surtido os resultados necessários para a sua transformação. E caso necessite de algo mais personalizado, é só entrar em contato comigo, tá bom? Gratidão.